Quando eu dou aula, eu costumo usar os recursos eletrônicos. Mas como a gente vai falar de estresse, vai falar de doença mental, e o computador é um dos responsáveis pela doença mental, eu resolvi dar um passo atrás e voltar ao papel e à caneta, né? Faz muito tempo que eu não assino o meu nome. Eu só digito números e letras, maiúsculas e minúsculas. E eu tenho que trocar isso a cada 90 dias. E não pode ser igual a nenhuma que eu já tenho usado nos últimos 6 meses. Isso me causa um estresse enorme. Eu tenho que gravar isso. Então o computador é um motivo de estresse. E agora, por causa disso, eu vou chegar na minha audiência e eu não vou fazer audiência, não vou receber as partes. Aí eu encerro o meu dia na quinta-feira, e daí na sexta eu fico em casa fazendo sentença, e na segunda-feira eu volto para abrir meu computador na sala de audiência, e durante o fim de semana o computador foi atualizado, e todas as minhas macros desapareceram. E eu tenho as partes na minha frente, querendo fazer a instrução, porque já estão ali aguardando algum tempo. Isso é altamente estressante. Agora, por causa disso, eu vou deixar de fazer a minha audiência? Por causa disso, eu vou deixar de trabalhar? Pode ser que sim. Eu tenho 2 décadas de juízo. Para mim, isso acontece toda semana, todo dia. Se hoje eu tenho problema com o computador, há 10 anos eu tinha problema com a máquina de escrever, eu tinha problema com o tribunal que não mandava papel carbono para colocar nas atas de audiência. Isso era estressante também. Você sabe o que é papel carbono, né? Máquina de escrever, todo mundo já viu na internet, né? Já viram máquina de escrever. Meu filho viu a máquina de escrever e falou assim: nossa, essa é uma impressora que escreve e imprime ao mesmo tempo, que legal. Então, o que eu quero dizer com isso é que estresse e depressão e essas doenças todas, elas são da vida. Eu sinto isso, vocês sentem isso, os trabalhadores sentem isso, os vigilantes sentem isso. A vida é estressante. A vida é sofrimento. A vida não é alegria. Alegria é exceção, né? Então, não se pode ser feliz sozinho. Então, para você ser feliz, você tem que estar junto com alguém. Tem profissão mais solitária do que a de juiz? Acho que deve ter, né? Sei lá. Jogador de xadrez deve ser bem solitário, mas não é profissão. Mas, enfim, como se ser feliz estando sozinho, né? Então, não ter sofrimento é como se nós disséssemos assim: nós somos obrigados a ser felizes. É isso mesmo? Nós não temos direito à felicidade, nós temos obrigação de ser felizes? Não temos obrigação de ser felizes. Temos a possibilidade de perseguir a felicidade. Eu digo isso a propósito de fazer uma nota prévia de qual que é a visão de mundo que eu tenho sobre a questão psicológica, a questão como que a sociedade, como que as pessoas encaram a vida, como que eu encaro o modo como as pessoas se comportam. Então, quando o empregado vem para mim e diz assim, num depoimento: meu ambiente de trabalho era bom, mas o meu chefe era ruim. Eu pergunto: mas como assim ruim? Eu não entendo, como que seu chefe era ruim? Ah, porque ele era muito grosso. Ele era rude. Ele mandava fazer as coisas e não sorria. E com base nessa descrição do comportamento do chefe, ele disse que ele tinha um sofrimento, que ele sofria um assédio. Então isso... apesar disso, ele declara: o ambiente de trabalho é bom. E eu não conheço todos os reclamantes, eu não conheço todos os casos que foram judicializados com relação a assédio moral, eu conheço os meus. E nos meus casos, isso é repetidamente verdadeiro. Então, quando a gente descreve, a gente vê as descrições dos casos de adoecimento por transtornos mentais, a causa laboral ela é sempre superestimada.
desculpem todos, mas no meu modo de ver, a causa laboral ela é sempre superestimada. Houve um laudo pericial em determinado processo sobre assédio em que se demandava sobre assédio organizacional, em que o perito atestou a depressão causada pelo ambiente de trabalho. E no laudo disse que a reclamante tinha... o pai da reclamante tinha passado por um período de 6 anos de uma doença terminal e, poucos meses antes dela deixar o emprego, o pai havia falecido. E esse laudo, o perito não relacionou o luto com a depressão. Relacionou o luto com a organização do trabalho. Relacionou a depressão com a organização do trabalho. A reclamante estava deprimida porque ela dizia que ela tinha as idas ao banheiro controlada, mas não estava deprimida pelo luto da morte do pai que tinha sofrido por 6 anos doente. Ora, como que o juiz, como que a sociedade vê uma situação dessa? Aí você pode dizer assim, não, mas isso é um caso específico, é um caso ali, entre tantos. Temos lá 9.000 casos de doença mental, de episódios depressivos relacionados pela Previdência Social. Você está relacionando um. Mas todos os eventos que são mencionados, em todas as análises que são feitas, elas partem de casos isolados, que eles são depois generalizados. Então, eu não sei, de fato, o que é mais grave. Se é ter o banheiro controlado ou se é a morte do pai. Para aquela pessoa. Eu não sei isso. Eu sei para mim, pessoal. Mas eu não coloco isso no processo. Não posso colocar o que eu sinto. E tudo isso, o que eu acho mais grave é quando eu me coloco na posição do empregador. O ato de julgar é um ato de empatia. Eu só posso julgar se eu me colocar no lugar do outro. Eu tenho que me colocar, eu tenho que perceber como que o outro se sente. Como que o outro se posiciona naquela relação. Então eu me coloco no lugar do trabalhador. Eu me coloco no lugar do trabalhador que ele tem a sua jornada de trabalho e enquanto ele não está na pausa programada, ele tem que controlar as suas necessidades fisiológicas. Isso não deve ser muito simples. Também me coloco na posição do trabalhador que perdeu o pai depois de uma grave doença. E também me coloco no lugar do empregador, que tem que contratar empregados, que tem que organizar o seu ambiente de trabalho, que tem uma regra ergonômica que diz que eu tenho que adaptar o ambiente ao trabalhador e não o trabalhador ao ambiente. E o que esse gestor da empresa vai fazer? Ele tem 300 empregados no call center. Ele tem 300 pessoas que recebem o controle no banheiro e a morte do pai de 300 formas diferentes. Como que ele vai adaptar isso dessa maneira? Eu gostaria de saber. Porque quando eu souber isso, quando eu tiver essa resposta, eu vou ter toda a autoridade do mundo para condenar um empregador que não respeitar essa maneira. E para dizer, esta organização causou uma doença mental. Enquanto esse tipo de constatação não for possível, tudo o que a gente disser aqui sobre doença mental e responsabilidade patronal é visão de mundo. É pensamento do que nós queremos achar. Veja, eu estou falando de doença mental. Tá? Eu estou falando de afecções que envolvem aspectos da vida que são também profissionais, mas não são exclusivamente profissionais. Para as doenças mentais, são importantes fatores sociais. Como que a pessoa se colocar no mundo, qual que é a história, qual que é a biografia da pessoa no mundo, com onde estudou, quais são as suas relações de amizade, em que cidade vive, se é cidade grande, se é cidade pequena. Tudo isso interfere na saúde mental. Os fatores pessoais, como que a pessoa vê
a vida, se a pessoa é pessimista, se ela é otimista, se ela é uma pessoa positiva, uma pessoa negativa. Né? Tem aquela brincadeira lá do copo meio cheio, meio vazio. Né? É uma brincadeira insólita, mas que no fundo representa essa diversidade. E tem o fator laboral. Como que eu identifico o fator laboral? O INSS arranjou uma solução fantástica, que eu acho muito boa. E você já deve ter ouvido falar aqui, a próxima palestra vai ser sobre isso também. Chama Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, também chamado ANTEP. Tem o Nexo Técnico Profissional, o Nexo Técnico Ocupacional, o Nexo Técnico de Doença relacionada ao trabalho. Enfim, tudo é nexo técnico. Por que ele é maravilhoso? Porque ele resolveu o problema do INSS. Qual que era o problema do INSS? O problema do INSS é que vinham pessoas com diagnóstico de doenças que não podiam ser imediatamente relacionadas com o trabalho. O INSS não tem estrutura para mandar o perito fazer uma avaliação ergonômica de todos os ambientes do trabalho. Então, ele pegou um dos critérios da perícia médica, que é o epidemiológico, criou um método epidemiológico, cravou um número, e quem tiver acima desse número é doença do trabalho ou é acidente do trabalho, quem tiver abaixo desse número não é. Cravou um número áureo. Né? Se fosse na Idade Média, seria o número lá que transforma chumbo em ouro. Resolveu o problema do INSS. E o que aconteceu? Vai ver a estatística lá no anuário de acidente de trabalho, de 2010, quando esse método começou a ser contado, para agora, o número de doenças sem emissão de CAT, principalmente doenças mentais, subiu enormemente. E hoje, o último dado de 2014, a maioria das notificações dos registros de doença mental relacionada ao trabalho são sem emissão de CAT, ou seja, com base no nexo técnico epidemiológico. Então, o INSS está ótimo. Ele evita, diminuiu a emissão de CAT, ele não tem que ficar se preocupando com isso. O sujeito aparece lá com um diagnóstico de depressão, ele vai lá, cruza a atividade econômica com o CID, deu dentro do nexo técnico, pronto, é 91, acabou o problema dele. Mas isso não resolve o problema do trabalhador doente. Não resolve o problema da empresa doente. Não resolve o problema da demanda judicial, da judicialização da doença mental. E pior que isso, agrava, dificulta, complica a vida da empresa que quer agir corretamente. Porque se a empresa estiver dentro daquela atividade econômica, cuja atividade está relacionada ao NETEP, não importa o que ela faça, porque o NETEP depende não da atividade da empresa, depende da atividade da organização, depende não da organização da empresa, mas da organização da atividade econômica, que envolve o conjunto das empresas. Então, o empregador que quer agir corretamente, ele fica refém desse dado estatístico, desse dado epidemiológico. E aí eu fico pensando, eu não tenho esse dado correto, mas eu fico imaginando que o empregador pode fazer o seguinte raciocínio. Por que eu investiria em uma organização do trabalho menos prejudicial à saúde mental do trabalhador, se aquele trabalhador que sofreu a doença dentro do meu local de trabalho vai me responsabilizar pela doença que ele está tendo, com base na presunção de nexo causal do NETEP, que ele não tem interferência nenhuma. Então, vejam, o propósito do NETEP era dois, era reduzir a emissão de CATs, né, flexibilizar a emissão de CAT, não obrigar, não vincular a concessão de benefícios por acidente à emissão de CAT. Esse objetivo foi atingido. E o outro objetivo era estimular os investimentos em segurança e medicina do trabalho. Este objetivo não foi atingido.
O número de doenças lá do relatório estatístico não diminuiu. 2012, 2013, 2014, o número de doenças exatamente é o mesmo. Então, eu presumo que se o número de doenças continua o mesmo, as organizações, a organização do trabalho, de um modo geral, continua a mesma. Nenhum empregador se sentiu estimulado, com base no NETEP, a adotar boas práticas de prevenção da saúde do trabalhador. E não existe isso. Nós temos uma pobreza legislativa enorme no que diz respeito à medicina e segurança do trabalho. Então, eu comparo assim, a obrigação da Justiça do Trabalho em julgar doença mental a você ter que consertar um motor de avião usando marreta. Porque nós não temos um instrumental adequado para analisar, para julgar, para responsabilizar quem quer que seja pelas consequências materiais e morais decorrentes da doença mental relacionada ao trabalho. O que nós fazemos? Nós emprestamos as normas da legislação previdenciária. O artigo 21 lá da Lei 8.213, o NETEP, né, as listas do NETEP, são normas emprestadas do direito previdenciário, que são construídas com base na obrigação constitucional do INSS de prestar auxílio, de propiciar renda a quem perde a capacidade laborativa, que é uma responsabilidade essencialmente objetiva. Para o INSS e para a Constituição, o trabalhador, há necessidade apenas de demonstrar a relação entre o trabalho e a doença, o nexo causal. Pronto. A doença e a relação da doença e o trabalho. Nada mais do que isso. E a legislação previdenciária é construída sobre este modelo. Quando esse caso da doença mental decorrente do trabalho sai da esfera previdenciária, ou não transita pela esfera previdenciária, e vem para a esfera da Justiça do Trabalho, o caso muda, porque quem tem que suportar o ônus desse prejuízo não é o INSS, é o empregador. Ou é o empregado. Porque, ora, a pessoa não é responsável por sua própria saúde? É ou não é? Eu ouvi médicos dizendo que uma das necessidades aí, hoje em dia da medicina é convencer as pessoas que elas são responsáveis pela própria saúde. É não dizer que a doença decorre de causas externas, da vontade de Deus, ou coisa que o valha. A doença depende da própria pessoa. A pessoa tem que ter um comportamento saudável, tem que ter bons hábitos alimentares, tem que ter boa cabeça, tem que se manter ativo, se manter proativo. Se a pessoa se resigna com a sua doença, a doença vai tomar conta dela. Em quantas vezes nós ouvimos falar da participação e da responsabilidade dos trabalhadores com relação à sua própria saúde profissional? Qual é a responsabilidade dos trabalhadores nisso? Eles são totalmente responsáveis. O trabalhador que está dentro da empresa, o empregador é obrigado a manter um ambiente de trabalho saudável e a instruir o empregado a se comportar no ambiente de trabalho de modo seguro e saudável. Mas o artigo 158 da CLT também diz que o empregado é obrigado a obedecer a essas regras. O senhor pensa em ser mandado embora por justa causa. Então, a própria CLT, essa regra da medicina de segurança do trabalho é de 77, né? Tem quanto? 40 anos. Já prevê que a responsabilidade pela segurança e pela medicina do trabalho, ela é compartilhada. Ela não é só da empresa, não é só do INSS. Ela é também do trabalhador. E quantas vezes nós vemos a ênfase ou a preocupação com essa responsabilidade? Ou consideramos isso, voltando ao primeiro exemplo, o que eu quero dizer é isso: se a responsabilidade da trabalhadora que teve a perda do pai e sofre o controle do banheiro, a responsabilidade por sua saúde é dela também, não é só da empresa. E se não é só da empresa, não é só a empresa que deve, e aí monetizando a dor, pagar por isso. Correto?
Então, essa reflexão que eu estou fazendo aqui, mas é uma provocação, porque ela vem meio que na contramão do que se vem dizendo e do que eu venho ouvindo sobre medicina e segurança do trabalho, é exatamente para estimular o pensamento no fato de que a prevenção da saúde dos acidentes de trabalho e a promoção da saúde do trabalhador, ela é responsabilidade de todos. É responsabilidade do patrão, é responsabilidade do empregado, é responsabilidade do governo também, por meio do INSS, por meio da Justiça do Trabalho. E quando nós estudamos esses casos todos, a gente vê a balança pendendo sempre para um determinado lado. Sempre para um determinado lado. E isso deve ser pensado. Pelo menos pensado. Eu não vou fazer nenhum juízo de valor aqui, dizer isso é bom, isso é ruim. Não, fica a critério de cada um. É assim que tem que ser? Só um tem que pagar? É essa a escolha política que nós vamos fazer? Só um tem que pagar? Então, não, vamos assumir isso. Vamos deixar isso bem claro e a atividade econômica, então, que se vire. Você se cuide aí, porque se alguém adoecer dentro da sua empresa, você vai ter que pagar. Isso tem que ficar bem claro. Princípio da transparência. Entende? E não ficar nessa coisa de que, é a responsabilidade de todos. Todo mundo tem que participar. Empregado, empregador tem que colaborar para o ambiente de trabalho e tal, mas quando vem apresentar a conta, só um paga. Só um é responsável. Qual que é o comprometimento que o trabalhador tem? Né? A questão das metas, como fator estressante, é muito curiosa, a questão das metas. Porque as metas são estressantes quando o sujeito vai estar lá na frente, na sala de audiência, prestando depoimento. Quando ele está sendo contratado na empresa, se oferecer para o trabalhador, eu te dou salário fixo, jornada fixa. Não, mas eu te dou salário fixo, mais um prêmio se você atingir a meta, e jornada variável. Você escolhe. Escolhe o quê? O que o trabalhador escolhe? Não sei. Até porque não acredito que ele tenha essa opção, né? Mas se fosse dada a opção, qual seria a mais vantajosa? Não sei qual seria a mais vantajosa, mas podemos imaginar que a condição de trabalho em que eu tenho a possibilidade de receber um prêmio, em que eu tenho a possibilidade de ter a minha jornada flexível, é uma condição de trabalho que, em certas condições, é muito tranquila. Do que eu ter que bater ponto todo dia na mesma hora para receber sempre o mesmo salário. Não é verdade? O que dizer, por exemplo, do teletrabalho? Nós aqui na Justiça do Trabalho adotamos, a Justiça do modo geral adota o teletrabalho, por várias razões. Eu sou terminantemente contra o teletrabalho, mas sou vencido, porém não convencido. Eu acho que o trabalho, até pelo que foi dito aqui pela doutora Ana Lúcia, né? Aquela questão de coletividade, é preciso que os trabalhadores estejam juntos, né? Para poder compartilhar da rotina de trabalho. Se bota o teletrabalho, as pessoas se isolam e o trabalho, eu penso que o trabalho perde um pouco do seu sentido até, não só da sua qualidade. Eu sou vencido, então não tem. A minha assistente trabalha em teletrabalho. Não tem como vencer. Vou me estressar agora, porque eu sou contra o teletrabalho e a instituição toda autoriza o teletrabalho. Mas, curiosamente, é um estudo de uma universidade da Inglaterra, que foi publicado há alguns meses no jornal The Guardian, em que se examinava, porque lá na Inglaterra me pareceu, pelo que eu entendi da matéria, que lá o teletrabalho é meio que obrigatório, aqui no tribunal, pelo menos, é facultativo. E lá, em algumas profissões, é obrigatório. O empregador pode obrigar a pessoa a trabalhar em casa. E aí, isso estava causando adoecimento das pessoas. As pessoas estavam se queixando e adoecendo, com estresse, com depressão e tal, porque estavam sendo impedidas de trabalhar num ambiente coletivo. E a matéria questionava exatamente isso. Ora,
se lutou tanto pela liberdade de jornada de trabalho, para você ter uma jornada livre, agora que você deu a jornada livre para a pessoa antes estressava porque tinha que bater ponto, agora estressa porque não tem onde trabalhar. É que, desculpe o pleonasmo ou a tautologia, mas é coisa de maluco, né? Você diz, não, eu não posso ficar batendo ponto todo dia, né? A música, todo dia, acordava, né? A música do Chico Buarque, fazia a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito. Isso é uma coisa estressante. Eu não quero isso, quero a minha liberdade. Aí você dá a liberdade para o cara. Você vai para casa e me traz o serviço pronto. Aí o cara fala, não, agora estou estressado, porque, nossa, agora eu vou para casa, eu não sei se eu assisto a novela, eu não sei se eu faço o trabalho, eu não sei se eu vou cortar a grama do jardim, ou se eu cumpro a meta. Agora eu não sei mais o que fazer da minha vida, não sei se eu trabalho de terno e gravata, se eu trabalho de pantufa. Isso me estressa, eu não sei, eu quero ir trabalhar, eu quero ter lá o meu local de trabalho. Aí o teletrabalho ele se dissemina, assim, né? Então, quando eu saí de Maringá agora, tinha mais 2 funcionários que iam entrar em teletrabalho. A princípio era só a minha assistente. Aí mais 2 funcionários estavam entrando em teletrabalho, um rapaz e uma moça. E a moça estava com muita dúvida, porque ela pensava assim, não, se eu ficar em teletrabalho, eu vou poder atender melhor meus filhos. Isso é bom. Mas, se eu ficar atendendo mais os meus filhos, eu não vou poder fazer o trabalho do mesmo jeito que eu faço aqui. E isso não é bom. E aí, qual que foi a solução dela? Ela falou assim, eu vou fazer. Eu vou ficar lá. Se eu sentir dificuldade, eu posso voltar para cá? Pode. Claro, faz do jeito que você quiser. Do melhor jeito. Estou adaptando, né? Ergonomicamente, estou adaptando o posto de trabalho ao trabalhador. Lá na Quinta Vara tem 12 funcionários e tal, é muito tranquilo fazer. Eu quero ver fazer onde tem 700 empregados. Eu vou fazer onde tem 1.500. Né? Eu quero ver adaptar isso aí lá no corte de cana. E quero ver como que faz essa adaptação. Né? Então, essas situações, elas têm que ser percebidas. E aí diz assim, mas como que a gente faz? Então, se eu não tenho uma legislação que me dá uma régua para definir de quem é a responsabilidade. Se eu não tenho a participação ou o reconhecimento da responsabilidade de todos os atores envolvidos no fenômeno da doença mental relacionada ao trabalho. Como é que eu faço o meu trabalho? Como é que eu resolvo lá? Como é que eu julgo o caso? Eu julgo do jeito que dá. Certo? Eu julgo do jeito que dá. Nesse caso da perícia, que ela não reconheceu o luto, eu mandei para a perita 3 vezes o processo, fazendo quesitos, provocando ela para ela me responder o que, por exemplo, a questão do banheiro, que era um fator estressante, ou um fator que causava depressão. Eu perguntei para ela, por exemplo, a trabalhadora fazia uma jornada de 6 horas. Numa jornada de 6 horas, ela tinha um intervalo de 1 hora e 45 minutos. Ela tinha 2 intervalos tinha um intervalo de meia hora, e mais 2 intervalos de 20, e um intervalo que podia ser flexível de 5 minutos. Dava 1 hora e 45. Numa jornada de 6 horas. Então ela trabalhava 4 horas e 35 minutos. Líquido. E a pergunta foi, como que uma jornada de trabalho de 4 horas e 35 líquido pode ser estressante se a pessoa permanecer durante esse período trabalhando sem poder ir ao banheiro? Uma pessoa normal, uma pessoa não tinha nenhuma... Vejam, é uma pessoa saudável, do ponto de vista fisiológico, a pessoa está rígida. 4 horas. Por que isso é estressante? Ora, a CLT há 70 anos não diz que nós temos que trabalhar 8 horas em 2 períodos de 4 horas? E nesses 2 períodos de 4 horas, o que nós temos que fazer? O que o empregado tem que fazer? Trabalhar. Não ir ao banheiro. Quando que ele vai ao banheiro? No intervalo. Óbvio. Claro, se ele tem um problema fisiológico, sem problema, ele tem um problema, tem uma justificativa. Agora, do contrário, se o cara está dentro do expediente dele, ele para a jornada dele para ir fumar, para ir para o cafezinho, para ir ao banheiro.
que ele está fazendo? Está trabalhando? Não, ele está fazendo outra coisa. Seu chefe chega para ele e fala assim, você tem que estar trabalhando nesse horário. Teu intervalo é às 11, não é agora. O chefe está assediando? Não está escrito lá no artigo 71 da CLT que numa jornada de 8 horas tem que ter 1 hora de intervalo, de 1 a 2 horas? O chefe não está cumprindo o que diz a CLT? E isso é assediante? A perita não soube me dizer. Ela não disse que não era, mas também não disse que era. O caso foi julgado, o tribunal acabou confirmando a sentença que diz que não havia assédio organizacional. Não há assédio organizacional. Não há. Eu gostei, com relação a medidas que as empresas podem tomar para poder evitar doença mental e adoecimento mental, eu achei, a doutora Ana Lúcia já foi, mas eu achei muito apropriada a sugestão que ela deu. A empresa promover um jogo de futebol no final de semana para confraternizar os trabalhadores é uma excelente medida. É uma excelente medida. E prova que nós não temos lei sobre isso. A NR17 não diz lá que, como organização do trabalho, a empresa deve promover jogo de futebol entre os seus empregados. Não diz isso. Mas se a empresa fizer, ela vai demonstrar que se preocupa com a saúde mental dos seus trabalhadores. É ou não é? Ora, eu quero que eles se confraternizem. Aí no final de semana, vem jogar bola, faz um campeonato de futebol, fazem um churrasco juntos e tal. Lá em Cianorte, acontecia isso. Uma vez por ano, eles faziam lá uma sede lá de trabalhadores de uma usina de cana. E eu tinha acabado de chegar em Cianorte, lá isso no século passado. E aí eu gostava de jogar bola. Eu sempre gostei de jogar futebol. E aí o advogado da usina chegou para mim, doutor, eu gosto de jogar bola? Eu gosto. Então, nós temos um time aqui do pessoal da OAB, vamos jogar bola com a gente? Eu falei, vamos. Quando? No domingo, vai ter um churrasco e um jogo de bola. A gente joga bola e depois tem um churrasco. Daí peguei lá, tinha 2, 3 servidores que também jogavam bola, juntei mais 2, 3 advogados, montamos um timinho lá de 7. Domingo de manhã, peguei a tralha e tal, e vou lá para a sede da Associação dos Funcionários da Usina. Quando eu vou chegando lá na sede, ficava numa cidade vizinha de Cianorte, eu vejo aquela fila de ônibus, assim, de transporte de trabalhador rural. Mas uma centena de ônibus. Era o encontro anual dos cortadores de cana. E eles faziam um campeonato entre todas as turmas. E o advogado amigo, né, inscreveu a vara, na época, Junta de Conciliação e Julgamento de Cianorte, como um time naquele campeonato. Amigo, né? Eu com todo o meu porte atlético aqui, com toda a minha experiência futebolística, né? Não sou melhor do que Neymar, mas fui disputar um campeonato de futebol com o cortador de cana. Acredita nisso, Valéria? Cortador de cana. Joguinho de 15 minutos, o dia inteiro, um sol, uma lua, novembro, noroeste do Paraná. Como é que é? Tem outra situação lá de insalubridade do cortador de cana. Eu joguei futebol ao meio-dia lá no noroeste do Paraná, hora que eles cortam cana. E eles estavam jogando bola. Diz que dá insalubridade, né? Para alguns. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Ali havia confraternização. Eram 1.500 cortadores de cana e eu lá, caindo de paraquedas, tendo que disputar bola com eles. Essa empresa, essa indústria, não estava se preocupando com a confraternização dos trabalhadores? Estava. Era uma forma de confraternizar. Há uma preocupação com a saúde mental. Mas tem uma outra empresa que ela não pode fazer jogo de futebol, porque ela fica na cidade. Aí o que ela faz? Ela convida os trabalhadores, chama os trabalhadores para, no início da jornada de trabalho, se reunirem no estacionamento da loja, formarem um círculo e cantarem uma música. Uma letra pré-estabelecida. E no final dessa música eles dão um grito de incentivo, de entusiasmo, que eles chamam de cheers. Um brinde que eles fazem.
que isso quer dizer? Essa atividade que a empresa pede para cantar uma música e fazer um gesto de incentivo, de cooperação, também não é uma preocupação com o ambiente de trabalho, de descontração no início da jornada, como é o jogo de futebol? A mim parece que tem a mesma natureza, pois essa atividade é considerada assediadora. Muitos trabalhadores que dizem que isso é vergonhoso, que sentem vergonha de cantar o hino da empresa, de gritar tios ao final, e por isso eles se sentem assediados. Então, de volta. Promover jogo de futebol pode. Promover música em coletivo não pode. Então, veja, essa é a consequência de nós não termos uma regra estabelecendo o que vale e o que não vale em termos de organização do trabalho. O empregador, ele não tem como dizer, a minha organização ela é saudável, porque não existe um padrão de organização saudável. Todas as exposições sobre doença mental começam assim, a doença mental tem vários fatores. Ótimo, todo mundo concorda com relação a isso. Embora a doença mental tenha vários fatores, quem paga pelo dano material e moral decorrente da doença do trabalho, da doença mental do trabalho, é o empregador. Ora, como que fica? É isso? É disso que se trata? Então vejam, esses casos que a gente comenta, eles têm a finalidade de demonstrar que a prevenção ela é muito mais complexa do que simplesmente fazer um PPRA e fazer um PCMSO. Certo? O PPRA e o PCMSO são insuficientes para criar condições de trabalho favoráveis para a prevenção de doenças mentais decorrentes do trabalho. Mas é a única medida legal que é imposta para o trabalhador, para o empregador, que o empregador tem que executar. Ele tem que fazer isso. As medidas adicionais que o empregador faz voluntariamente. E elas têm que ter o devido valor. Tem que ter o devido valor. Sob pena de inibir o investimento. Sob pena de inibir o investimento em segurança do trabalho. A questão do risco, aí há uma argumentação que diz... Passei meu tempo? Quem que controla? Quem que é o reloginho? Tem reloginho? Que horas são? Que horas? Hã? Acabou já. Então, só essa é a última, tá? A questão do risco, quer dizer, o risco ergonômico ou o risco de acidentalidade é do empregador, é do negócio. Certo? E aí compara o risco de acidentalidade, que é o fator de acidente e prevenção, que é decorrente lá do NETEP, e esse risco é do empregador. E eu não posso transferir para o empregado. Porque o artigo 2º da CLT diz lá que o risco do negócio pertence a quem? Ao empregador. Então, se eu disser assim, não, mas o empregado tem responsabilidade sobre sua saúde, eu estou contrariando o artigo 2º da CLT, que estou transferindo o risco do negócio, o risco ergonômico, o risco ambiental, o risco de adoecimento do negócio para o trabalhador. Então, isso que eu estou dizendo não teria adequação com a norma legal. O problema é que o risco de adoecimento do negócio, da atividade da empresa, é diferente do risco de acidentalidade do NETEP. E eu já falei isso e vou repetir. Porque o NETEP considera a atividade econômica globalmente e não a atividade daquela empresa. Então, o risco de acidentalidade é diferente do risco do negócio, do risco da atividade do empresário. Então, se eu demonstrar que dentro daquela empresa, naquele caso específico, existe um risco agravado de adoecimento, então aí nós caminhamos
para identificar uma responsabilidade subjetiva da empresa. Agora, nós não podemos dizer que o risco decorrente do NETEP é risco do negócio da empresa. Isso não é possível. E para encerrar, eu quero concluir com o seguinte. É preciso que os investimentos ou as práticas de prevenção da saúde, de prevenção do acidente, de promoção da saúde, elas sejam positivas e não negativas. Como está expresso com o princípio do Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, nós temos que dar ênfase às práticas preventivas em detrimento das simplesmente reparadoras. Precisamos evitar a monetização da dor, transformar a dor num número, num valor pecuniário. Ela tem um valor emocional, sentimental, etc. Mas temos que evitar cravar, dançar no local de trabalho, R$5.000. Revista no local de trabalho, R$2.000. Patrão grosso, R$10.000. Ir ao banheiro, R$8.000. Falecimento do pai, não tem preço. Sabe? Não tem isso. Nós temos que evitar isso. Isso tem que ser excepcionalizado. Ok? Basicamente era isso. Eu quis dar a essa minha intervenção um aspecto mais de testemunho do que é a minha experiência prática no dia a dia da condução dos processos. Muito obrigado pela atenção. Espero que a reflexão sirva para vocês. Ok? Se alguém tiver uma pergunta muito importante e bem fácil de responder, pode fazer. Senão, a gente passa para a próxima. Alguém quer fazer alguma indagação? Não? Ótimo. Muito obrigado. Todo mundo entendeu.